Capítulo 5 O Deus Congelado. Parte 1. A base principal de Ais era uma fortaleza que Aura estava construindo o lugar que Cocytus visitou ontem. Barulhos de construção fracos ainda podiam ser ouvidos à distância. Quando eles entraram numa sala, Vítima que vinha seguindo silenciosamente atrás disse a Ais: Emognio Game se o Goiverquece. Bem, então, permita-me despedir aqui. Obrigado por seu trabalho duro. Por favor, defenda o primeiro nível de Nazarick até voltarmos. Amabus Clat. Por sua vontade, ponto. Portal. Vítima foi para a porta de escuridão conjurada por Ais com o primeiro nível da grande tumba de Nazarick como seu destino. Depois de ver a saída do guardião capaz de ativar uma poderosa mortal habilidade de restrição de movimento, Ais voltou sua atenção para o quarto. Ao mesmo tempo, ele podia sentir Aura abaixando a face. Ela deve ter feito tudo o que podia para dar a Ais um grande bem-vindo. Traços que mostravam o esforço louvável colocado neste quarto podiam ser vistos em toda parte, mas não eram nada em comparação com Nazarick. Aura provavelmente sentiu vergonha disso. Não é tão ruim assim. Para Ais que era apenas um assalariado, que não se importava muito. O quarto dele em Nazarick não era muito ruim, mas o perturbava o quão luxuoso era. Na verdade, ele se sentiu relaxado e confortável aqui. Eu quero um quarto de 8 tatames. Eu deveria encontrar um canto para me sentar. Oh, eu tenho que elogiar Aura e transmitir a minha satisfação por seu trabalho. Se as pessoas não falam sobre a sua confiança, gratidão e cuidado, eles não iriam se tornar bem-sucedido. Ais lembrou de uma citação que viu enquadrada dentro do armário de um céu durante uma visita empresarial. Ele não sabia quem tinha inventado isso, mas era uma grande citação. Parecia algo que um chefe ideal dirá. Você tem que mostrar a sua gratidão. As pessoas não vão se esforçar o melhor se não há recompensa. Algo parecido com isso. Minhas desculpas, Aura, por insistir em usar este lugar. Não se importe com os detalhes, eu já sinto uma grande alegria pelo que você já realizou. Se isso foi feito por você, então ele é tão bom quanto Nazarick. Sim. Os olhos de Aura estavam ligeiramente arregalados. Eu deveria consolá-la mais. Embora Ais quisesse fazer isso, nenhuma palavra vinha à sua mente, então ele cobriu-se para observar os arredores mais uma vez. O cheiro de madeira fresca ainda permanecia aqui. Normalmente, em vez deste lugar que não tinha absolutamente nenhuma defesa, voltar a Nazarick era sem dúvida mais seguro. Sem magia defensiva, era como uma casa feita de papel. Mas, por outro lado, Ais estava usando-se como isca para atrair os peixes grandes. Havia uma grande distância entre aqui e o lago, então os que poderiam persegui-los aqui, se eles existirem, seriam os jogadores de Yggdrasil, ou pessoas a esse nível. Isto significava que o propósito de construir este lugar era servir de isca para os inimigos que tinham Nazarick como alvo, para que assim eles se revelassem. Era perigoso, é claro, mas Ais sentia que o risco era necessário para atingir este objetivo. Eles ainda não aparecerão. Poderia ser, que o plano é um fracasso. Enfim, o que é isso? Aura, eu quero lhe perguntar. O que é essa coisa? O olhar de Ais estava parado na cadeira branca solitária colocado no fundo da sala. A parte de trás foi feita alta e imponente. Foi feito tão bem que não era exagero chamá-la de uma obra de arte. Se ele a ignorasse seria um grande problema. É pouco simples, mas eu preparei um trono. A única a responder com confiança veio do subordinado atrás ele Demiurgos. Isso é o que eu pensava, Ais disse para si mesmo mentalmente e pediu mais uma pergunta. Quais ossos você usa? Ossos de todos os tipos de animais. As melhores partes são de feras como grifão e viverno. Oh, eu vejo. Isso era um trono feito de incontáveis ossos. Não estava na lista de logística de mercadorias que trouxeram de Nazarick, por isso era algo que Demiurgos tinha feito à mão.
Não importava como ele olhasse para isso, crânios de seres humanos ou demi-humanos também foram definitivamente utilizados. Pode parecer branco puro sem um pingo de sangue e carne sobre ele, mas ainda dava a sensação de estar manchado de sangue. Era um pouco nojento, sentar nessa coisa era semelhante a sentar-se sobre uma almofada de agulhas, fazendo-as hesitar. Mas seu subordinado tinha posto um grande esforço para prepará-lo, seria difícil rejeitá-la. Existe alguma coisa que ele poderia usar que não iria causar queixas? Ais estalou os dedos depois de pensar nisso. Chatear. Vou dar-lhe a punição para o que você fez antes agora mesmo. É isso mesmo. Eu vou puni-la com a vergonha. Sim? Chatear, que foi subitamente chamado, ficou um pouco surpresa. Ajoelhe-se com a cabeça inclinada para lá, e coloque as mãos no chão. Sim? Chatear caminhou para o lugar que Ais apontou que era o meio da sala e fez o que lhe foi dito com um rosto perplexo. Ais caminhou até Chatear e sentou-se em suas costas. Ais-sama. A surpresa Chatear só pode soltar um pequeno sussurro Han-sama. Ela estava dura e abalada de medo quando Ais sentou-se em suas costas. Você agora é uma cadeira, entendeu? Sim? Ais desviou o olhar de Chatear, cuja voz estava ficando mais baixa, em Demiurgos. Desculpe, Demiurgos, e assim que vai ser. Entendo. Maravilhoso. Para usar uma guardiã como uma cadeira. Esta é uma cadeira customizada especificamente para o Mestre Supremo. Como esperado de Ais-sama. Eu nunca teria pensado nisso. É isso. Em face da cara de brilho respeitoso que Demiurgos estava expressando, Ais desviou o rosto, sem entender por que ele estava sorrindo tão brilhantemente. Depois disso, uma bela mulher disse a Ais com um sorriso maravilhoso. Minhas desculpas, Ais-sama. Por favor, permitam-me me desculpar. Vou voltar em breve. Você precisa de algo, Albedo? Permissão concedida, seguir em frente. Depois de agradecer a ele, Albedo saiu da sala. Imediatamente, uma mulher gritou "Yaa!" E o som de uma parede de sendo esmagada com violência podia ser ouvido, e toda a fortaleza parecia estar tremendo. Depois de um minuto ou algo assim, Albedo voltou para a sala dominada pelo silêncio com seu sorriso habitual. Eu voltei, Ais-sama. Ah, certo, Aura. Eu acidentalmente corri contra uma parede quando eu saí da sala. Parecia estar danificado, você pode repará-la mais tarde. Sinto muito. Ah, erro. Ok, vou fazer isso. Ais engoliu as palavras que ele queria dizer e suspirou. Ele concentrou seu olhar errante e o fixou sobre a equipe que emitia uma aura de terror. O verdadeiro cajado de Aizo Algovin não foi trazido para cá, este era uma réplica, um protótipo que replicava a arma da guilde. Feita a partir de peças escavadas das profundezas do tesouro, era um cajado que parecia quase perfeito do lado de fora. A aliança iria cair se a arma da guilde fosse destruída, por isso não poderia ser trazida para fora de forma tão descuidada. Sua proteção agora estava confiada ao guardião da zona de flor de cerejeira do 8º andar. Nós vínhamos com contramedidas para o caso de termos nossos anéis roubados, mas não é fácil de encontrar um lugar para testá-lo. Enquanto ele estava pensando nisso, Chatear de repente mexeu-se, ajustando-se para Ais pode se sentar mais confortavelmente. Isso fez Ais olhar para baixo e ver a parte de trás da cabeça de Chatear com uma estranha sensação de mal-estar. Sua respiração era irregular. Devo ser pesado para ela. Debaixo de Ais estava as finas costas de Chatear, que parecia ter 14. Um homem crescido estava sentado na parte de trás desta jovem. Percebendo como isso era pervertido, vergonhoso e cruel, Ais sentiu que ele poderia ter ido longe demais. Chatear era um NPC criado por seu companheiro no passado. Mesmo Peroronchino não abusava dela assim. Esta ação era semelhante a sujar as memórias de seus companheiros do passado.
Foi tolice pensar nisso como uma autopunição. Para torturar Chalutiar assim, imperdoável. Chalutiar, dói. Ais estava planejando dizer: se é assim, vamos acabar com isso. Chalutiar olhou com uma cara corada de paixão e sua expressão era cheia de prazer. Não é doloroso em tudo. Isto é mais como uma recompensa. Ela manteve-se exalando o calor armazenado dentro de seu corpo, refletindo o rosto de Ais em seus olhos aturdidos. Sua língua molhada roçou os lábios, refletindo a luz lascivamente. Ela contorceu seu corpo como uma cobra. HNNGH. Ais sentiu o desejo de fugir imediatamente. Ele quase cedeu a este desejo. Não, eu não posso fazer isso. Ele estava punindo Chalutiar, mas o erro de Chalutiar era realmente culpa de Ais. É por isso que suportar o impulso de se levantar era um castigo para Ais. Ais destruiu as complicadas emoções brotando dentro dele. Ele tentou o seu melhor para ignorar a cadeira que estava ofegante e se contorcendo. Mas ele não podia deixar de pensar em Perorronchino, que era um pervertido por configuração. Bem, então, vamos passar para o tópico sério. Será que conseguimos intimidá-los? Eu acho que foi perfeito, Ais-sama. Exatamente, basta olhar para os rostos dos lizardmens. Ais sorriu aliviado depois de ouvir o que os guardiões disseram. Na verdade, era impossível dizer as mudanças nas expressões dos lizardmens. Eles podem estar mais próximos dos seres humanos do que dos répteis, mas as suas expressões faciais eram totalmente diferentes dos humanos. O que então? Em seguida, a primeira fase para impressioná-los com poder foi um sucesso. Ais exalou em alívio. Ele usou a supermagia à criação, que só poderia ser utilizado 4 vezes por dia, afinal. Se isso não funcionasse, nada mais funcionaria. Demiurgos, quanto tempo será necessário para descobrir exatamente o quão grande é a área congelada? Nós já começamos a fazer isso, mas o progresso é lento pois a área é mais ampla do que o esperado. Por favor, conceda-nos mais tempo. Ais parou Demiurgos que estava prestes a se ajoelhar. Ais cobriu a boca com o dedo ossudo e pensou. A área de efeitos sendo maior do que o esperado poderia ser considerada um sucesso em termos de experiências mágicas, o qual era seu objetivo. A criação é uma supermagia que poderia mudar o próprio terreno. Em Yggdrasil, ela era usado para proteger-se contra o calor de vulcões ou o frio de terras congeladas. Era possível mostrar a sua força sem o uso de supermagia. Alheios a esse desenvolvimento, Ais sempre quis realizar esta experiência na determinação da área de efeito. A criação era uma magia que tinha uma surpreendentemente grande área de efeito, e pode cobrir todo o 8º andar no experimento de Ais dentro de Nazarick. Mas não estava claro que efeito teria no mundo exterior. Em Yggdrasil o efeito da magia poderia cobrir uma área, mas o quão grande seria uma área neste mundo? Ais queria descobrir. Se pudesse cobrir uma planície inteira, seria muito grande. Da mesma forma, o congelamento do lago inteiro foi um pouco demais. Cuidados devem ser tomados ao usar supermagia. Aura, como está a nossa rede de segurança? Sim. Temos implantado os mortos-vivos atribuído por Ais-sama para garantir uma área com raio de 2 km. Mas não houve nenhum sinal de algo especial vindo até agora. Eu também enviei monstros especializados em patrulha para patrulhar a área dentro de 4 km, mas não detectamos nada suspeito. Entendo. O inimigo pode estar se escondendo da detecção à medida que se aproxima, e sobre as medidas contra isso. Não há problemas. Com a cooperação de Chalutiar, nos enviamos mortos-vivos com proficiência em reconhecimento. Esplêndido. Aura sorriu feliz após Ais elogiar ela. Sua expressão deprimida tinha desaparecido sem deixar vestígios. Nós estamos expostos a este ponto, porque as pessoas que usaram o item de classe mundial contra Chalutiar não fizeram um movimento.
Ais perguntou novamente sob o olhar de todos os presentes, mas não dirigiu sua pergunta a ninguém em particular. Por que não estão realizando vigilância sobre Nazarick e este lugar? Pode ser que eles estejam nos vigiando com itens de classe mundial que não poderiam ser detectados por meios normais. Ais inclinar a cabeça em resposta à pergunta de Demiurgos. Eu considerei esta possibilidade, é por isso que eu usei Momon. Se eles realmente estão usando item de classe mundial para nos espionar, não seriam capazes de espionar Momon, que também possui um item de classe mundial. É por isso que eu assumi que eles vão usar meios físicos, tais como batedores, para nos ver. Eles podem usar vigilância mágica também, mas este deve ser o meio mais provável. Ais percebeu que os guardiões em torno dele pareciam confusos, o que significava que sua explicação não era suficientemente clara. Bem, como devo colocar isso? No passado, nós possuíamos uma mina que poderia gerar um tipo de metal que era raro. Como estávamos monopolizando o fornecimento, o preço de mercado para ele subiu e as pessoas começaram a planejar roubá-la de nós. O item que usaram naquele tempo foi o Ouroboros. Era um item de classe mundial superior conhecido como um dos 20. Ais estreitou os olhos. Ele estava no auge da loucura quando apenas foi roubado, mas olhando para trás, foi um bom pedaço de memória. Mesmo que naquele dia eles tivessem sido massacrados e deixassem cair uma abundância de itens raros. Ultrajante. Eles se atrevem a usurpar o território governado pelos seres supremos. Imperdoável. Por favor, dê-nos a ordem de contra-atacar. Ouvir o quão irritada Albedo estava fez Ais desviar seu olhar. Ele podia ver a hostilidade e intenção de matar liberada por todos os guardiões, mesmo o calmo Demiurgos estava revelando um sorriso sinistro. Não apenas isso, mesmo a expressão reservada de Mari não conseguia esconder a sua vontade de atacar. Ais não podia ver o rosto de Charlotte já que ela estava agindo como uma cadeira, mas a partir de seu corpo que ficou tenso, sua determinação foi transmitida para Ais através de seu traseiro. Acalmem-se. Isto tudo está passado agora. Ais levantou a mão para acalmar os guardiões. Eles pareciam mais estável, mas ainda se sentiam instáveis, como se magma estivesse fluindo sob a superfície. Para alterar o tema, Ais continuou o que estava dizendo. O inimigo usou Ouroboros para nos impedir de entrar no mundo onde a mina se encontrava. Eles provavelmente usaram esta oportunidade para procurar nas proximidades e aproveitar a mina. Quando o selo foi desfeito, fomos lá apenas para descobrir que a mina tinha sido conquistado. Durante a tentativa de ataque para tomar a mina, cerca de metade dos membros da guilda morreram pelo menos uma vez. Ais conteve-se novamente e não disse isso em voz alta. Eu vou chegar ao ponto principal. Eu mencionei que nos foi negado o acesso a esse mundo, mas as pessoas com itens de classe mundial ainda poderiam entrar naquele mundo. Por isso, é impossível para eles nos espionar, mesmo com o item de classe mundial mais forte. Como Ais ouviu o reconhecimento esclarecido de seus subordinados, ele ainda tinha dúvidas sobre se isso era verdade. A possibilidade era alta, mas não havia nenhuma evidência para provar que era verdade. Ao usar o conflito dos 5 elementos, que também eram 20 como Ouroboros, a empresa do jogo enviou uma mensagem para os proprietários de itens de classe mundial. Além de um pedido de desculpas, eles também enviaram um item como compensação. O conteúdo da mensagem pedindo de desculpas era: portadores de itens de classe mundial, por certo, vocês devem ser isentos de quaisquer alterações com o mundo. Mas é muito difícil de manter seus dados enquanto nós atualizamos o servidor. Portanto, não temos outra escolha a não ser tratar isso como um caso excepcional enquanto atualizamos o servidor. E assim, era impossível para eles se defenderem contra isso. Mas esse evento deveria ser uma exceção em vez de regra. Especialmente o item de classe mundial que poderia defender contra a magia de reconhecimento. Ele não teria sentido se não pudesse proteger Nazarick de outros itens de classe mundial.
E é por isso que eu pensei que o inimigo iria se aproximar de Momon. Mas aqueles que fazem abordagem são mães transportando bebês recém-nascidos e aventureiros. Eles pedem a Momon para pôr a mão na cabeça dos bebês para abençoá-los com saúde e força. Os aventureiros solicitam um aperto de mão e desejam ficar mais forte, mas ninguém queria conversar com ele em particular. É por isso que Ais expôs-se com defesas fracas neste momento, à espera do inimigo fazer seu movimento. Não equipar Cocytus com um item de classe mundial era parte do plano. Ais planejava usá-lo como isca para atrair o inimigo para fora. Parecia assustador, porque o inimigo era desconhecido, e eles poderiam vir atacar com contramedidas adequadas depois de averiguarem quem era o inimigo. Relativamente a esta questão, eu posso compartilhar minha humilde opinião. O que é, Albedo? Sim, como Ais-sama explicou, o plano era para atrair os inimigos para fora. Poderia o inimigo estar relutante em se aproximar de nós já que eles também estão operando no escuro, assim como nós? Ah! Nenhum problema, Albedo, eu já considerei essa possibilidade. Ele não fez isso. Ais estava assumindo que o inimigo estava pensando a mesma coisa que ele, tentando reunir informações sobre ele. O que um erro? Será que eu entendi errado desde o início? Desculpe-me, então. Albedo-san, por favor, pare. Ais chorou em seu coração. Sentia-se como um candidato que estava revendo o script em questão após o exame e percebeu que todas as suas respostas estavam erradas. Acerca de liberar as informações sobre Chaotiar que foi derrotada com itens. Sim, isso é o que eu relatei à aliança. Quero evitar que as pessoas temam Momon se ele ficar muito poderoso. Cristais mágicos selados parecem ser um item raro aqui, o que deve ser difícil para eles destruírem o cristal para experimentos. Desestabilizar o cristal e usá-lo para derrotar Chaotiar é uma história mais convincente, e as pessoas seriam mais descontraídas perto de Momon. Você está absolutamente certo. Para as pessoas que pensam que cristais selados são raros, este não é um método ruim. A forma indireta de Albedo de falar fez Ais se sentir desconfortável. Mas e se a outra parte possuir vários cristais como Ais-sama, não seria a situação diferente? É isso o que você quer dizer. Ais fez uma expressão iluminada, mas não entendia nada. Então, o que acontece se a outra parte possuir vários cristais selados? Era um fato que a magia selado era valioso neste mundo. Albedo estava preocupado com o cristal que está sendo quebrado durante as experiências. Mas isso não pareceu ser tudo. Um sentimento sinistro atravessou a mente de Ais. Ele queria que Albedo explicasse melhor o que fez Ais se odiar por agir arrogante anteriormente. É realmente bom para mim ser o governante e decidir as políticas de Nazarick. Eu estou guiando um navio até uma montanha sem saber. Ais sentia-se como se fosse fugir. Ele não podia suportar o fardo de um governante que tinha experimentado várias vezes, um fardo que crescia mais pesado em face do fracasso. Ais vivia reclamando em seu coração. Mas ele não poderia fazer isso. Desde que assumiu o nome de Aizo Algovan, ele não podia abandonar as criações de seus camaradas o NPC e os tesouros na grande tumba de Nazarick. Mais importante, ele não queria ser um pai que abandonou seus filhos. Também me preocupo que todos vão me trair, abandonar ou desistir de mim. No entanto, vou fazer o papel de Aizo Algovan que atenda às suas expectativas e é digno de sua confiança. E assim, Ais fez uma expressão relaxada que ele praticou diante do espelho e disse em uma pose preenchida com a confiança de um soberano. Não tem problema, eu entendo porque você se sente desconfortável. Ais em seguida, olhou em volta. Albedo. Compartilhe suas preocupações com os outros guardiões. Assim. Se o inimigo possuir vários cristais como Ais-sama, alguém que sabe sobre cristais, eles seriam capazes de saber que essa informação é falsa.
Eles vão ter certeza de que Shalutiar não foi derrotado pelos cristais, embora eles não poderiam saber se Shalutiar estava em plena força. Os usuários de itens de classe mundial irão assumir que Momon é tão forte como Shalutiar. Eles, então, concluirão que o misterioso guerreiro Momon que de repente apareceu em Errantel é alguém perigoso, certo? Eles também podem suspeitar que Shalutiar pode estar relacionado com Momon. Albedo, e Guardiões, qual vocês acham que será o próximo passo do inimigo? Perdoe-me. Eu acho que, se nossos inimigos planejam se opor a Aes-sama, eles vão espalhar rumores de Momon trabalhando em conjunto com o vampiro mesmo se não houver prova nenhuma. Eles não gostariam que Momon ganhasse ainda mais fama. Urgais gemeu em seu coração. Parte do objetivo de ir para Errantel era reunir inteligência, mas o alvo principal era aumentar a fama do Momon pessoalmente e uma pequena parte por querer fugir. O plano original era de esperar que um grande herói nascesse e, em seguida, revelar a verdadeira identidade de Momon, trocando toda a sua fama para Aizo Algovan, espalhando assim esse nome para todos os cantos do mundo. Ele também queria mostrar que a sua aliança PK iria mudar neste mundo, então ele fez boas ações usando o nome de Momon. Mas esse plano estava provavelmente pronto por ora. Demiurgos, deixe-me perguntar-lhe, seria mais eficaz se tais rumores fossem espalhados após Momon se torna famoso? Aura, isso seria uma má jogada. Se Aes-sama ganhou fama suficiente, as pessoas só vão pensar que tal notícia e um rumor malicioso. Eles devem tentar isso antes de sua fama crescer. Que visão maravilhosa, Demiurgos! Ais assentiu em resposta a Demiurgos, que estava inclinando a cabeça, agindo como se ele tivesse a mesma ideia. Eu vou fazer outra pergunta. Se é assim, por que o inimigo ainda não começou a espalhar rumores? Depois de ouvir a consulta de Ais, Demiurgos levantou um dedo. Número 1, eles ainda não concluíram sua investigação sobre Momon-sama. Se Momon-sama derrotou Shalutiar em uma luta em linha reta, eles não querem ir contra sua ira. Eles podem querer atraí-lo para seu lado. Número 2. Ele levantou outro dedo. E se o seu encontro com Shalutiar foi apenas uma coincidência? Eles poderiam ter deixado passado com algum outro propósito em mente, alguma coisa referente a uma terceira parte. Isso é impossível, Demiurgo, a possibilidade é muito baixo. Ais disse isso, ele apenas visualizou que este cenário não era impossível. Ele estava totalmente convencido de que o ataque tinha como alvo Shalutiar ou atacar os habitantes do Nazarick. Mas Shalutiar foi atacada logo depois do teletransporte. Se o ataque realmente tinha como alvo Shalutiar, tinham sido estranhamente precisos. Ele foi cegado pelo medo do inimigo invisível. Ais estreitou seus olhos, ou melhor, o brilho vermelho em suas órbitas. No final, o problema era insuficiente e a inteligência sendo muito pouca. Eles precisavam de mais poder. De qualquer forma, o maior problema é que a nossa rede de inteligência é muito pequena. Sebas tinha sido encarregado com isso também, mas a informação recolhida por um punhado de agentes eram limitadas. No início, ele pensou que seria suficiente para obter informações básicas sobre este mundo, mas isso não era suficiente para a situação atual. A informação recolhida por um aventureiro e um mordomo de um comerciante tinha menos importância e qualidade do que a de um alto funcionário do governo. Ais não conseguia pensar em alguém que poderia analisar as informações recolhidas a partir de diferentes ângulos e julgar se a informação era importante ou não. Ara, o principal problema é a falta de informações. Temos que ter cuidado com um inimigo que não podemos ver, o que torna difícil para nós fazermos nosso movimento. Depois de ouvir Ais reclamar, Demiurgos sorriu como se ele tivesse uma grande ideia. Se for esse o caso, que tal juntar forças com um país? Depois de um breve silêncio, Albedo disse, para expressar que ela tinha entendido. Ais fez o mesmo som momentos mais tarde. Eu entendo, Demiurgos, o que você quer dizer.
Mas os outros 3 guardiões ainda estavam inclinando a cabeça em confusão. Aura admitiu suas dúvidas honestamente. Ais-sama, o que isso significa? De frente para a pergunta de Aura, Ais sentia aliviado que ele não poderia mostrar qualquer expressão facial. Ara. Mari, Chautiar, vocês entendem o que Demiurgos está falando? Os 2 balançaram a cabeça. Entendo, não pode ser ajudado. Demiurgos, por favor, explique. Sim, por sua vontade. Todos, Ais-sama está preocupado com este inimigo desconhecido. Eu acho que se nós encontrar esse inimigo forte e ambos os lados forem abertamente hostis entre si, vamos precisar de um ponto de avanço que poderia resolver os nossos problemas durante as negociações. Sensei, eu não entendi. 3 estudantes e um adulto pareciam ter essas palavras esculpidas em seus rostos. Professor Demiurgos pareceu perceber que sua explicação era demasiadamente vaga, e continuou para acomodar os padrões de seus alunos. O que vocês iriam fazer se Ais-sama for controlado por um usuário de item de classe mundial? Eu vou cortar essa pessoa em pedaços. Não é isso que eu quero dizer, Aura. Você não acha que estar sendo controlado é um ponto de ruptura? Na verdade, há pessoas que poderiam controlar seu oponente com itens de classe mundial, de modo a possibilidade de Ais-sama sendo controlado não é zero. A vice-professora de sala Albedo adicionou a explicação do professor Demiurgos. Ele quer dizer, depois de fingir se juntar sob a bandeira de um país, Nazarick poderia usar isso como uma desculpa para quaisquer ações que tomarmos no futuro. Podemos apenas dizer que estamos agindo sob as ordens desse país e não temos uma escolha. Se um inimigo poderoso realmente existe, poderíamos transferir a responsabilidade a esse país, certo? Se o inimigo não quiser um confronto direto, eles vão fazer o seu melhor para nos acomodar. Eu vejo, se há pessoas que estão descontentes com eles, podemos usar essa desculpa para puxar este terceiro para o nosso lado. Essa é a ideia. Como esperado de Ais-sama. Assim como o chefe de uma organização do mal acariciando um gato no colo, Ais afagou a cabeça de Chautiar que estava agindo como uma cadeira para ele e disse, não sou eu. O único que veio com este plano não era eu, mas Demiurgos. Ele deveria ser o único a merecer este elogio. Não, você me lisonjeia. Ais-sama parece ter chegado a essa conclusão antes de mim. Ah, bem, sim. As minhas desculpas por aparentemente roubar seu crédito. E em cima disso, será muito mais fácil para nós reunir inteligência. Um país já deve ter uma rede de inteligência no lugar. Eles seriam capazes de progredir rapidamente criando laços, apenas por enviar um servo de Nazarick. Depois de entender que seu conselho poderia ser utilizado por Ais então expressou seu entendimento aos 2 brilhantes guardiões pelo que eles fizeram, fazendo assim Demiurgos sorrir. É exatamente como você disse. Ais sabia que Demiurgos estava implicando com Ais que sabia de tudo desde o início. Ah, como seria de esperar de Ais-sama, ter pensado sobre isso tão completamente. Então seres inferiores, como os seres humanos poderiam ser de uso também. Depois deste comentário Albedo, os outros guardiões, incluindo Chautiar que foi designada a ser uma cadeira, mostraram a Ais um olhar cintilante de admiração. Fazendo Ais se sentir desconfortável, mas ele sentiu um alívio ao perceber que não entendeu nada errado quando os 2 concordaram com ele. Bem, então, vamos marcar um país. Se considerarmos as nações vizinhas, seriam o reino, o império e a teocracia. E sobre os países mais longe, como a República e o Reino Santo. Gostaria de aconselhar contra a escolha de nações que estão longe, e eu não quero entrar em contato com a teocracia antes de eu ter informações suficientes sobre eles. Isso deixa o reino e o império. E a partir da informação recolhida por Sebas, o reino não é tão atraente para mim, mas, vamos precisar pesquisar isso ainda mais. Ais estendeu a mão para o espelho depois de dizer a propósito.
Nós demos aos Lizardmans um pouco de tempo, vamos ver se algo inesperado está acontecendo. A visão de olho de pássaro da Vila dos Lizardmans apareceu no espelho de visualização remota, com pequenos pontos em movimento. Ais estendeu a mão em direção ao espelho e fez um gesto, mudando a paisagem no espelho. A primeira vez, é claro, era para fazer zoom. A visão dos Lizardmans trabalhando duro para se prepararem para a guerra era mostrada completamente. Esforços fúteis. Demiurgos murmurava aos Lizardmans gentilmente. Deixe-me ver, onde estão eles? É difícil dizer as diferenças entre os Lizardmans distantes. Ais procurou os 6 Lizardmans que ele tinha visto na gravação com uma marca na cara. Encontrei um blindado. Esse é o único que atira pedras, certo? Em seguida, o que tem a espada está aqui. A diferença é muito pequena. É fácil de encontrar aqueles com cores de destaque ou equipamentos, encontrado-o com o braço proeminente. Depois de observar isso, Ais mantinha-se deslocando a imagem no espelho. Eu não vejo a Lizardman branca e aquele que carrega a arma mágica. Eram, os chamados Ariuzu. Ah, certo, é o nome dele. Ais recordou da Lizardman que tinha vindo negociar na direção de Aura. Ele poderia estar dentro das casas. Provavelmente. Mas o espelho da visão remota não era capaz de ver no interior dos edifícios. Esse era o caso, normalmente. Demiurgos, a mochila infinita, por favor. Por sua vontade. Demiurgos curvou-se e andou em direção à mesa no canto da sala e pegou a mochila infinita. Ele apresentou a Ais respeitosamente. Ais tirou um rolo de dentro. Ele então ativou a magia que estava dentro do rolo. Um órgão sensorial volátil e invisível foi evocado. O órgão sensorial não pode penetrar as barreiras mágicas, mas podem passar através das paredes normais, independentemente da sua espessura. Se ele não pudesse entrar, isso significava que um inimigo poderoso que tivera de ser cauteloso estava lá. Após vincular o órgão sensorial com o espelho de visualização remota para que os guardiões também pudessem ver, Ais começou a manobrar o órgão sensorial que parecia um globo ocular flutuante. Vamos dar uma olhada dentro da casa. Ais escolheu uma casa quebrada velha nas proximidades e moveu o órgão sensorial. Mesmo se o interior estivesse escuro, ele ainda assim iria mostrá-lo tão brilhante como o dia uma vez que o órgão entrasse. Nesse ambiente, a Lizardman branca estava sendo pressionada para baixo com o rabo levantado. O Lizardman preto estava em cima dela. Desconcertante. Ais não entendia o que estava acontecendo no início. No instante seguinte, mudou para confusão a respeito de por que eles estão fazendo essa coisa em um momento como este. Ais em seguida, moveu o órgão sensorial para o lado de fora em silêncio. Sentindo-se incomodado, Ais colocou a mão em seu rosto. Os guardiões ao seu lado não sabiam o que dizer e se entreolharam. Demiurgos, que bando desagradável. Cocytus estará atacando logo e eles ainda têm a coragem de fazer isso. Aura, certamente, certamente. Mari, bem, Erum. Chautiar, Demiurgos está certo. Vamos ensinar-lhes uma lição. Albedo, que inveja. Ais levantar a mão para parar a conversa dos guardiões. Esqueça, eles estarão mortos em breve. Eu vi em um filme uma vez que situações desesperadas como esta irão estimular o seu instinto de se reproduzir. Ais acenou para afirmar a sua própria opinião. Demiurgos, você está certo. Aura, se é somente isso, podemos deixá-lo. Chautiar, certo, certo. Mari, isso. Albedo, eu também, com Ais-sama. Ais. Todos vocês fiquem quietos. Após todos os guardiões fecharem a boca, Ais suspirou. Eu acho que eu perdi os meus modos, mas não importa. Não deve haver ninguém que precisamos procurar fora da aldeia. Mas não podemos baixar a guarda, alguém pode estar vindo em nossa direção. Aura? Ais de repente parou de se mexer e olhou para os 2 filhos.
Ah não. Eu estraguei. Eles não têm idade suficiente para a educação sexual ainda. Não, é muito cedo para isso. Ais sentiu que poderia ter simpatia com a forma como um pai se sente quando uma cena de sexo intenso surge enquanto assiste TV com toda a família. O que os pais deveriam responder quando os seus filhos perguntar-lhes de onde vêm os bebês? Merda! Eu deixei as crianças de Simmerimbule ver esse tipo de cena e, isso deve estar bem. Ignorando albedo, demiurgos, provavelmente vão explicar isso de um ângulo médico. Isso vai ser o plano de suporte. Chautiar, ela parecia estar bem. De qualquer forma, eu vou lembrar isso como uma questão a ser resolvida mais tarde. Depois de empurrar o problema para o fundo de sua mente, Ais tossiu e disse: se a rede de segurança não revelar nada, todos os guardiães e eu vamos sair juntos. Se um jogador de Yggdrasil existisse, Ais não honraria o acordo que ele fez sobre deixar a vila dos Lizardmen em paz. Se a outra parte não irá se juntar a eles, eles serão destruídos pelas forças completas de Nazarick para evitar que informações vazem. Se fosse esse o caso, Ais iria destruir a aldeia, mesmo se tivesse que usar todas as forças do oitavo andar. Ais sacudiu a culpa de trair a promessa que fez com Cocytus. Se era por causa de algo maior de importância, uma leve mentira poderia acalmar as coisas. Certo, então, agora vamos esperar o show começar, e admirar Cocytus e suas proezas em combate. Parte 2. 4 horas se passaram num piscar de olhos. Os guerreiros Lizardmens já estavam se reunindo na frente do portão da vila nos pântanos onde o gelo estava derretendo. Após a intensa batalha há vários dias, não havia sobrado muitos Lizardmens guerreiros. Eles numeravam 316. Lizardmens que não eram guerreiros não estaria tomando parte porque Chasuril disse, o inimigo é pouco, ter muitas pessoas só vai atrapalhar. Parecia razoável no início, mas não seria suficiente. Zariuso ficou longe dos Lizardmens, observando o encontro dos guerreiros Lizardmens. Todos tinham pinturas de guerra que representavam seus antepassados, seus rostos mostravam serem tão resistentes como o aço. Eles pareciam pensar que não iria perder. Os Lizardmens em torno aplaudiam os guerreiros diante deles. Neste grupo, as expressões de desconforto podiam ser vistas claramente. Para controlar a ansiedade de seu coração de se mostrar, Zariuso trabalhou duro para mostrar uma cara inexpressiva na frente dos outros Lizardmen, tentando mantê-los longe da verdade sobre essa luta ser um sacrifício ao Senhor da Morte. Esta era uma batalha onde o Senhor da Morte estava indo exibir seu poder aos Lizardmens, para esmagar completamente a vontade do Lizardmens de resistirem. Eles não tinham nenhuma chance de vencer desde o início. As palavras de Chasuril de mais cedo, na verdade, implicavam no desejo de manter o sacrifício ao mínimo. Zariuso desviou os olhos dos lagartos e olhou para o território inimigo com olhos penetrantes. O exército esqueleto estava enraizado no mesmo lugar, sem se mover uma polegada. A figura de um monstro chamado pelo nome de Cocytus não podia ser visto em torno deles. Não poderia ser um esqueleto, afinal ele é alguém que o Senhor da Morte tem confiança, não há nenhuma maneira de que ele seja um monstro do nível de um servo. Ele deve ser alguém cuja força é tão obviamente forte que você poderia senti-la até a ponta de sua cauda com apenas um olhar. O som de uma grande criatura se movendo nos pântanos pode ser ouvido por trás do ansioso Zariuso. Ei, Zariuso! Zemberu cumprimento ele com indiferença, como de costume. Mesmo que eles estivessem indo em direção à morte, Zemberu estava em seu habitual eu. Nosso moral parece estar no seu pico. Sim, vai ser ótimo se manter neste nível em face do poderoso inimigo, Cocytus. Sim. Oh. Está na hora. Chasuril apareceu no portão principal, e todos os olhos caíram sobre ele e as duas fadas do pântano ao lado dele. Cruz estava ausente porque ela havia esgotado toda a sua mana chamando as fadas do pântano.
Depois de ter lançado vários buffs defensivos por muito tempo e convocado as fadas, o intenso número de usos de habilidades por mana fez seu corpo se tornar imóvel. Quando os dois saíram da sala, Cruz disse a Zariuzu que ela iria perder a consciência graças ao uso excessivo de mana, e que esta seria a última vez que eles viam um ao outro. Zariuzu, que não teria mais sua companheira além daquele momento, lançou um olhar solitário na direção de Cruz. Seu rosto, quando ela se despedir, partiu o coração de Zariuzu. Guerreiros, avançar. O comando edificante de Chasuril levantou a moral dos Lizardmans a uma nova altura. Ele teve que mudar sua mentalidade para a de um guerreiro. Zariuzu reuniu seus pensamentos. Sob a liderança de Chasuril e as duas fadas do pântano, os Lizardmans marcharam adiante lentamente. Eles afastaram-se da aldeia para evitar danos colaterais a ela. Zariuzu e Zenberu eram a retaguarda. Zariuzu olhou de volta para a aldeia de repente. As paredes de barro esfarrapadas, o grupo preocupado de Lizardmans ao vê-los sair, e... Zariuzu suspirou e balançou as suas preocupações para longe e deu um grande passo à frente. Ele não pronunciou o nome da Lizardman feminina que estava preso em seus lábios. Os Lizardmans atravessaram o pântano, fazendo formação entre o exército esqueleto inimigo e a aldeia. Não havia formação particular, os lagartos simplesmente se reuniam aleatoriamente, enquanto esperavam a próxima batalha. A única formação clara era a dos vários chefes de tribo juntos a Zariuzu e as duas fadas do pântano que ficaram de pé em frente. O exército esqueleto provavelmente estava à espera de Zariuzu e os outros viessem. Os esqueletos bateram em seus escudos e marcharam para a frente. Se o tempo estivesse errado só um pouquinho, seria apenas como o soar de um ruído aleatório de um exército marchando, mas seus movimentos eram sincronizados e o som feito era como se fosse somente um. Em um cenário diferente, esse desempenho seria digno de aplauso e louvor. Enquanto o som chamava a atenção dos Lizardmans, pela parte de trás dos esqueletos várias árvores na floresta caíram. Havia apenas uma razão pela qual as grandes árvores grossas caíam. Alguém estava cortando elas. Isto causou uma comoção entre os Lizardmans. Como não podiam ver como ele estava fazendo, talvez era possível que fosse uma obra de vários seres. No entanto, o tempo entre o corte de cada árvore era muito organizado. Depois de ver o movimento sincronizado dos esqueletos, poderia ser possível que vários seres trabalhavam em conjunto para fazer isso, mas nenhum único Lizardman pensava que este era o caso aqui. A premonição estranha permanecia em seus corações, a sensação de que este era o trabalho de um só ser. Isso aconteceu porque não havia nenhum som de lâmina cortando as árvores antes de caírem. O que significa que pode ser improvável, mas era feito por um ser muito forte em um corte. Que tipo de força e arma poderia cortar uma árvore de grande porte em um movimento? As pancadas de queda de árvores em conjunto com as batidas de escudos se aproximaram dos Lizardmans. Um sentimento de ansiedade brotou. Isto era esperado, como alguém pode manter a calma em tal situação? Mesmo Zenberu, Zariuzu e Chasuril, que tinha a vontade de morrer, foram abalados, mesmo que estivessem escondendo esse sentimento bem. Momentos depois, a abertura de um caminho na floresta se revelou. Ao mesmo tempo, o barulho dos escudos parou. No espaço estranhamente silencioso, um círculo azul suave apareceu diante deles. Se não fosse pelas espessas nuvens, não havia como saber o quão brilhante seu reflexo seria. Essa grande massa de 250 centímetros de altura parecia um inseto em pé sobre duas pernas. A aparência era como a de uma formiga ou um louva-a-Deus, um híbrido nascido de um demônio distorcido. Seu exoesqueleto duro tinha um ar gelado sobre ele, brilhando como pó de diamante. Ele tinha uma cauda espinhoso que possuía 2 vezes a sua altura e mandíbulas poderosas que pareciam fortes o suficiente para arrancar fora um braço humano em uma mordida. Ele tinha 4 braços com garras com luvas brilhantes enfeitando cada um.
Um colar de ouro dava volta em torno de seu pescoço e pulseiras de prata adornavam suas pernas. O ser poderoso que parecia ter tanto força quanto o Senhor da Morte fez a sua aparição. Então este é Cocytus. O coração de Zarius acelerou e sua respiração tornou-se irregular. Nenhum dos Lizardmens falou. Seus olhos foram atraídos para o monstro que tornava impossível desviar seu olhar. Mesmo que eles estivessem com medo, eles estavam com muito medo de desviar o olhar. O grupo recuou inconscientemente. Seja os Lizardmens que vieram com os espíritos de luta empolgantes ou Zarius e os outros que vieram aqui com a vontade de morrer, todos eles estavam atordoados em face do poder dominante. Eu sei que o Senhor da Morte estava se segurando, mas para pensar que um ser tão poderoso que quer lutar poderia ser tão aterrorizante. Mesmo com magia que poderia suprimir o medo, o desejo de fugir ainda brotava de dentro de Zarius. Era um milagre que os outros Lizardmens que não estavam protegidas por tal feitiço não fugiram. Cocytus se aproximava lentamente. Ele andou no pântano, passando pelos esqueletos com um olhar de superioridade. Cocytus parou cerca de 30 metros antes dos Lizardmens, no topo de uma pequena colina. Cocytus então moveu sua cabeça de inseto junto a seu longo pescoço. Ele parecia estar à procura de alguém. Zarius sentiu o olhar Cocytus focando ele por um breve momento. Muito bem, a Sama está assistindo, assim mostrem seu poder. Antes disso, pilar de gelo. Com a ativação do feitiço, 2 pilares de gelo brotaram entre os Lizardmen e Cocytus, cerca de 20 metros de distância. Isso pode ser rude para os guerreiros que vieram com a vontade de morrer, mas saibam isso, só a morte espera a todos que cruzam além desses pilares de gelo. Cocytus cruzou 2 de seus braços, sua linguagem corporal parecia um sinal dele deixando a decisão para os Lizardmens. Hey, ele é inesperadamente um cara legal. Zarius concordou com a cabeça quando ouviu o comentário de Zenberu. Ele então deu um forte passo à frente. Zenberu, Chassuril e os 2 outros chefes de tribo seguiram-no. Chassuril se virou de costas e disse aos guerreiros seguindo eles: Vocês precisam ficar aqui, não, voltem para a aldeia. Senão, vocês vão morrer por causa de nós. O que? Queremos lutar também. É assustador, mas mesmo assim, queremos lutar. Não há nenhuma covardia na retirada, para viver e preciso mais coragem. Mas nem todos os Lizardmens podem voltar, é assim que é isso. Como os líderes da tribo, não podemos permitir que outros nos conquistem sem lutar, certo? Mas chefe, também queremos lutar. Segurem-se jovens. Sumam, saiam daqui, deixem o resto para nós, os mais velhos. Os Lizardmens empurrando seu caminho para a frente eram velhos, mas não idosos o suficiente para serem chamados de um homem velho. Eles numeravam 57, e os outros Lizardmens não podiam dizer nada depois de verem seus rostos. Se eles mostrassem indecisão ou renúncia, os outros teriam insistido em ir com eles. Mas suas expressões estavam implorando aos mais jovens para viver. Os guerreiros mudos relutantemente caíram para trás. Chassuril virou-se para Cocytus mais uma vez. Desculpa pela espera, Cocytus. Cocytus estendeu um de seu braço, dobrando um dedo fino, gesticulando para que eles venham para ele. De frente para a provocação do inimigo, Chassuril gritou no topo de sua voz. Avançar. Varg. Os Lizardmens que se prepararam mentalmente gritaram do fundo de seus corações e correram em direção a Cocytus. Cocytus olhou friamente para os guerreiros correndo em sua direção. Lamento por fazer isso com vocês, guerreiros, mas deixe-me cortar seus números. Cocytus não perderia mesmo se todos os guerreiros fossem contra ele, mas ele ainda precisava escolher seus oponentes. Pessoalmente, Cocytus queria mostrar o seu respeito como um guerreiro e lutar em uma distância onde o inimigo poderia atacá-lo.
Mas ele tinha uma dívida profunda com seu senhor, de modo que seria rude mostrar para Ais uma luta vergonhosa entre um guardião de Nazarick e monstros incontroláveis. Cocytus lançou seu espírito selado. A capacidade da classe Cavaleiro de Niflheim, aura congelante. Esta habilidade especial usava frio extremo para causar dano e ligeiramente reduzido a velocidade dos adversários. Na potência máxima, seria até mesmo capaz de afetar os Lizardmans assistindo do lado de fora. Cocytus não desejava isso. Suprimiu seu poder. Limitou o alcance, diminuiu o dano. Assim está bom. Com Cocytus como o centro, o frio extremo cobriu um raio de 25 metros. Afetado pelo frio extremo, a temperatura caiu drasticamente, fazendo o ar gritar. Isso está bom. Cocytus selou seu espírito. Foi o que aconteceu em um flash, o frio incrível já tinha ido, como se fosse uma ilusão. Mas isso não foi definitivamente um sonho ou uma ilusão. Os corpos dos 57 Lizardmen sobre o pântano eram a melhor prova. Apenas 5 Lizardmen ainda podiam se mover, e eles eram as 5 pessoas mais fortes entre os Lizardmens. Eles não foram intimidados pelos companheiros mortos ou as capacidades de Cocytus, e se moviam como um só. Uma pedra voou pelo ar. Um Lizardman com armadura corporal completa liderou o ataque com 2 Lizardmens seguindo atrás. As fadas do Pantanal moviam-se lentamente atrás dos 2 Lizardmens com seus corpos que haviam rompido o frio. O último Lizardman na parte de trás manteve lançando feitiços. O primeiro ataque foi uma pedra lançada que visava a garganta de Cocytus. No entanto, o ataque não tinha sentido porque o equipamento de todos os guardiões pode se defender contra projéteis. Uma barreira invisível pareceu desviar a rocha. O Lizardman líder seguia adiante, usando um dos 4 tesouros passados de geração para geração White Dragon Bone. Era duro o suficiente para bloquear Frostpine, que também era um dos 4 tesouros, a armadura mais resistente conhecida pelos Lizardmens. Cocytus, que estava de frente para ele, tirou uma espada do ar fino como se a lâmina já estava lá. A espada Taishi que Cocytus sacou com o comprimento superior a 180 centímetros, era conhecido como a lâmina imperial do deus assassino. Ela era a mais afiada dentre as 21 armas que Cocytus possuía. Ele então cortou o Lizardman em frente a ele. A lâmina, ao cortar através do ar, fez o ar uivar um som calmo. Em uma situação diferente, pode-se querer ouvir atentamente este som limpo. Depois do som, o corpo do chefe tribal se dividiu ao meio em conjunto com a armadura, caindo para a esquerda e para a direita no pântano. A lâmina imperial do deus assassino não foi danificada mesmo após acertar a armadura mais resistente dos Lizardmens. Os 2 Lizardmens atrás não foram perturbados pela morte horrível de seu companheiro, atacando de ambos os lados com suas armas levantadas. Tia! No lado direito estava Zenberu atacando, reforçado com a arma natural de ferro e pele de ferro. Se dirigia com toda a força para o rosto de Cocytus. Barg. No lado esquerdo estava Frostpine, focando seu abdômen. Este ataque corpo a corpo aproveitou a lógica de armas longas serem difíceis de usar em ambientes fechados. E claro, isso apenas se aplicava a pessoas normais. Cocytus ligeiramente girou e usou sua lâmina para bloquear o braço de Zenberu da direita. Seu movimento era suave e elegante, como se a arma em sua mão fosse uma parte de seu corpo. Com a habilidade de pele de ferro, Zenberu era a par com aço em termos de dureza. Mas o embate com a armadura anterior mostrou o quão afiada era a lâmina imperial do deus assassino. A lâmina deslizou em seu braço suavemente como se estivesse cortando a água. Ugh! O sangue jorrou do que sobrou do braço direito de Zenberu. Por outro lado, Cocytus já havia segurado a Frostpine, que tinha como alvo seu abdômen. Oh, eu vejo! Esta é uma boa espada. TCH. Zariuso desistiu da Frostpine, que não poderia ser movido, e chutou Cocytus no joelho. Cocytus não esquivou-se e tomou o golpe.
No final, Zarilzu que o golpeou foi quem sofreu uma dor intensa. Era a mesma sensação de chutar uma parede de ferro com toda a sua força. Magia superior, cura massiva de ferimentos leve. Depois de esgotar uma grande quantidade de mana, permite-se o uso de uma magia superior que não era normalmente acessível. Chasuril lançou uma magia de cura em massa, que foi impulsionada pelo aumento mágico. Fum! Cocytus parecia intrigado, enquanto olhava para Chasuril, que usou um modificador de feitiço que ele não conhecia, mas as duas fadas do pântano bloqueavam sua visão. As fadas do pântano moviam-se na frente de Zemberu, cujo braço foi regenerado através de magia, e atacaram Cocytus com seus tentáculos. Antes mesmo dos ataques acertarem, Cocytus os cortou com impaciência. As fadas do pântano se desfizeram em pó e o punho de Zarilzu acertou Cocytus no estômago, abdômen e tórax. E claro, o único ferido foi Zarilzu. A pele em seu punho estava rasgada e sangrando. Irritante. Cocytus balançou a cauda espetada em direção ao peito de Zarilzu. Goa! Zarilzu voou como uma bola sendo rebatida por um bastão, voou alto, muito antes de rolar no pântano. Ele finalmente parou depois de rolar sobre o pântano, mas a dor em seu peito e o sangue escorrendo de sua garganta tornava difícil a respiração. Os ossos quebrados provavelmente perfuraram seus pulmões. Ele não conseguia respirar, mesmo se quisesse, sentindo-se como se estivesse debaixo da água. O líquido quente escorrendo de sua garganta o fez querer vomitar. Zarilzu olhou para seu peito e viu o sangramento das feridas que se formaram pelo ataque da cauda de Cocytus. Apenas um ataque acertou Zarilzu e ele já estava em um estado lamentável. Zarilzu tentou respirar com toda a sua força e olhou com os olhos animados para Cocytus, que se movia para o golpe final. Já que você ainda tem vontade de lutar, eu vou retornar isso para você. Cocytus jogou a Frostpine para o lado de Zarilzu e ignorou ele, virando-se para os Lizardmans restantes. Chasuril lançou magia de cura em Zemberu, que havia regenerado seu braço, mas perdia muita energia. Logo antes de Cocytus chegar até eles, outra rocha veio voando contra ele para desviar sua atenção, mas foi em vão, uma vez que foi desviada facilmente. Irritante. Cocytus resmungou e estendeu o braço em direção ao chefe da tribo Smalfang. Perfuração gélida. Dezenas de espetos de gelo tão grosso quanto um braço humano choveram em um ataque de ampla área. O Lizardman que estava dentro da área foi perfurado pelo gelo instantaneamente. Um atingiu o peito, dois atingiram seu abdômen e um atingiu na coxa direita. Todos os espetos de gelo penetraram o corpo do Lizardman facilmente. O chefe da Smalfang, o Lizardman com as melhores habilidades de guerrilha, caiu morto no pântano como um fantoche sem cordas. Varg. Magia superior, cura massiva de ferimentos leve. Zemberu correu adiante de Chasuril mais uma vez ao lançar a magia de cura. Zemberu estava comprando tempo para Zarilzu poder se recuperar. Ele sabia que este movimento era insignificante contra o poder de Cocytus. Mesmo assim, Zemberu não hesitou ao avançar em frente. Quando Zemberu ficou dentro da área de ataque, Cocytus o cortou com a lâmina imperial do deus assassino casualmente. Esse corte foi mais rápido do que visão dinâmica de Zemberu. A velocidade era muito mais rápido do que a agilidade de Zemberu. A espada cortou facilmente o corpo de Zemberu. O sangue jorrou do corpo do Zemberu decapitado e ele desabou sobre o pântano. Momentos depois, a cabeça caiu no chão. Bem, então, restam dois. Eu ouvi sobre sua força de Aes-sama, então vocês dois são realmente os únicos que sobreviverão até o fim. Cocytus, que não tinha se movido um único passo desde o começo da batalha, olhou para a dupla remanescente e girou a lâmina. Fumaça branca parecia sair da lâmina e o sangue e a carne presa nela tinham desaparecido sem deixar vestígios. O movimento foi tão gracioso que parecia capaz de livrar o mundo de tudo. Zarilzu, que tinha se recuperado o suficiente para levantar-se, e Chasuril, que sacou a grande espada em suas costas.
Os dois enfrentaram Cócitus com uma formação de pinça. Zariuso pegou um pouco de sangue que estava saindo de sua ferida e pintou seu rosto. Parecia com a pintura de guerra que era usado para chamar os antepassados sobre eles. Meu pequeno irmão, como estão seus ferimentos? Não é bom, meus ferimentos ainda estão doendo. Mas eu ainda posso balançar minha espada algumas vezes. Ótimo! Isso vai dar certo? Na verdade, minha mana está esgotada, eu entrarei em colapso se eu não tiver muito cuidado. Chassuril moía os dentes, ele provavelmente estava rindo. A expressão de Zariuso mudou quando ouviu isso. Então e assim? Você está se pressionando muito, irmão mais velho. Zariuso exalou suavemente com um sorriso e relaxou seu ombro. Sua espada quase caiu de sua mão. Uma dor intensa atingiu-o no peito, mas Zariuso tentou o seu melhor para ignorá-la. Nunca perder a esperança até o último momento. Zariuso manteve-se empunhando sua espada. Desde o início, ele sabia que não havia nenhuma chance de ganhar. A derrota era inevitável, mas ele não poderia simplesmente desistir. Desistir significaria enganar inúmeros lizardmen sobre suas vidas, dizendo a eles que seria vitorioso. Já que haviam lizardmens que acreditavam neste mentiroso, ele não iria aceitar a derrota. Dando tudo de si até o último momento. Eu ainda posso balançar minha espada. O rugido de Zariuso ecoou em voz alta. O som dos dentes salientes de Cócitus tinindo podia ser ouvido vindo de dentro de sua boca. Um bom grito. Cócitus provavelmente estava rindo. Isso não era o som de alguém poderoso olhando para baixo sobre o fraco, mas o de um guerreiro reconhecendo seu igual. Muito bem, irmão mais novo. Vamos lutar até o fim. Chassuril riu também. Tudo bem. Minhas desculpas por mantê-lo esperando, senhor. Cócitus. Cócitus apenas deu de ombros em resposta às palavras de Chassuril. Não se preocupe. Interromper as últimas despedidas de dois irmãos seria muito rude. Prepare-se para morrer. Ah, parece que você já fez isso, não é? Em face de Zariuso e Chassuril, que deu um passo para trás, Cócitus girou a lâmina e disse: falem seus nomes. Chassuril Chacha. Zariuso Chacha. Eu vou lembrá-los, lembrarei dos dois guerreiros. Eu também tenho que me desculpar, eu normalmente luto com uma arma em cada mão. Eu não estou rebaixando vocês, mas vocês não são fortes o suficiente para me obrigar a fazer isso. Que pena. Absolutamente certo, vamos. Os dois correram em direção a Cócitus, enquanto espirravam água do pântano no caminho. A ligeira diferença de tempo da dupla fez Cócitus intrigado. Eles não vão entrar no seu alcance de ataque, ao mesmo tempo, Chassuril era mais rápido. Suspeitando que o inimigo tinha um esquema em mente, Cócitus esperou ansiosamente pelo ataque. O primeiro a entrar na área foi Chassuril e Cócitus manteve um olhar atento sobre ele, perguntando-se o que ele iria fazer. Chassuril parou em frente ao alcance do ataque da espada de Cócitus. Vínculo de terra. Ele lançou um feitiço. Numerosas correntes feitas de lama voaram para Cócitus e Zariuso usou esta oportunidade para atacar. Para tornar mais difícil de seu inimigo avaliar o seu alcance de ataque, Zariuso escondeu Frostpine nas costas. Chassuril, anunciando que ele tinha esgotado a sua mana, era somente um truque para enganar Cócitus. Se ele esperava por isso, Cócitus podia ficar limitado pelas correntes mágicas e ser atingido por Zariuso, que estava atacando por trás. Não importa o quão duro o exoesqueleto de Cócitus era, Zariuso deve ser capaz de romper, usando tudo o que ele tinha em um ataque de esfaqueamento. Zariuso, que abandonou todas as defesas em favor da ofensiva, vai certamente produzir um poderoso ataque. Ele parece muito confiante com sua espada. Cócitus simpatizou com ele. Assim como ele, Cócitus tinha sentimentos intensos por suas armas, especialmente a lâmina que agora estava em sua mão direita. Ele se sentia muito fortemente ligado a esta arma que fora usada pelo seu criador no passado.
É por isso que Cocytus estava usando a lâmina imperial do deus assassino, apesar da gigantesca diferença de poder, como uma demonstração de seu maior respeito. No entanto, ele calcularam mal uma coisa. Seu adversário agora era o guardião do quinto andar de Nazarick. O feitiço lançado por aqueles com um nível mais baixo do que o meu não vão romper minha defesa. As correntes de lama se desfizeram antes que pudesse tocar fisicamente Cocytus, caindo de volta para o pântano, como placas de lama. Mágica de baixo nível não poderia penetrar a defesa mágica de Cocytus. Burst. Com um rugido que veio de trás das costas, Cocytus foi coberto por uma névoa branca em torno dele. Esforço inútil. Cocytus, que era completamente imune a ataques de gelo, simplesmente abraçou a suave brisa congelante enquanto esperava Zariusu e Chassuril entrarem em sua área de ataque. Uma respiração mais tarde, o momento em que ele estava esperando chegou. Mas Cocytus hesitou um pouco, imaginando se cortar suas cabeças era o suficiente para detê-los. Ao enfrentar Zariusu que havia abandonado sua defesa, decapitando-o pôde não deter seu ataque. A imagem de um corpo sem cabeça atacando-o apareceu na mente de Cocytus. Se fosse esse o caso, ele iria tirar os braços, então a cabeça. Não, isto não é uma forma limpa de matar, eu vou finalizá-los com um ataque. O avanço imprudente de Zariusu foi muito lento para Cocytus. A figura preta vagamente visível, a espada balançada contra Cocytus por Zariusu, foi segurada pelos dedos de Cocytus igual a antes. Cocytus não sentiu nenhum congelamento em seus dedos, Zariusu provavelmente sabia que era inútil contra Cocytus e não ativou esta habilidade. O ataque inesperadamente rápido foi bloqueado tão facilmente por Cocytus, que fez Cocytus duvidar. Mas as dúvidas permaneceram somente por um instante, ele conseguiria finalizar seu adversário com um balanço de sua lâmina, não havia mais necessidade de pensar. E então, há apenas mais um restante. Por isso, era apenas um ataque imprudente. Cocytus, que se sentira desapontado, estava prestes a balançar sua espada quando ele mudou de ideia. Entendo. Varg. Com um rugido, uma espada gigante cortava através da névoa de gelo. Chassuril cortou através da névoa com força suficiente para dispersá-la. Seja o vínculo de terra, o ataque de Zariusu ou Burst, todos estes ataques eram apenas iscas. Cocytus precisava ter cuidado com o ataque esfaquear da Frostpine, mas a ameaça da espada de Chassuril era maior. Esta deveria ser a verdadeira intenção do inimigo, mas... se você deseja realizar um ataque furtivo, você tem que fazê-lo em silêncio. Se eles não pudessem igualar seus passos durante a corrida anterior, esse não era realmente um ataque furtivo. Cocytus foi confundido, tudo isso valeu a pena sobre o dano que levaram do Burstice. Ou eles estão apenas lutando em vão. Mas era um fato que um inimigo estava em seu alcance de ataque. A única arma de Zariusu estava imóvel, deixando-o indefeso. Isso apenas mudava a ordem em que Cocytus iria matá-los. Depois de chegar a esta conclusão, Cocytus empunhou a lâmina na mão. Um corte. A espada de Chassuril partiu-se em dois. Antes de o corpo de Chassuril se bater no chão, Cocytus retirou a lâmina, planejando seguir através do ataque de Zariusu. Neste momento, os dedos de Cocytus beliscando a espada de Zariusu escorregarão. E Cocytus, surpreendido, verificou os dedos, perguntando-se por que a espada que ele beliscava estava deslizando para fora. Na névoa, Cocytus podia ver que seus dedos e a espada estavam cobertos de um líquido vermelho. Em um instante, Cocytus entendia por que seus dedos estavam deslizando. Sangue. Confusão. Cocytus tentou pensar onde a espada de Zariusu poderia ter sido manchado de sangue, e compreendeu a resposta depois de ver o rosto de Zariusu através da névoa. O sangue Zariusu espalhado em seu rosto não era uma pintura de guerra. Ele foi usado para manchar sua espada. Burstice não era para danificar Cocytus ou ocultar o paradeiro de Chassuril, era para esconder o sangue sobre a espada.
Essa era a razão pela qual ele tinha escondido a espada nas costas também. Quando Cocytus parou o ataque de Zariuso pela primeira vez, ele usou os dedos para agarrar a lâmina. Zariuso lembrou-se disso e, aposta na pequena chance de que isso iria acontecer de novo, configurou este cenário com toda a sua inteligência. Uma onda de eletricidade parecia saltar através do cérebro de Cocytus. Foi naquela hora. Não admira que o ataque que sentia era tão fraco. Essa era a razão. O esquema de usar sangue para escapar não irá funcionar o tempo todo. Então, ele me enganou, fazendo-me sentir que era fácil de agarrar, então ele se segurou. A espada deslizou lentamente, aproximando-se do corpo pálido azul de Cocytus. Mesmo Cocytus não conseguiria parar a espada com o peso corporal de Zariuso e seu poder por trás dela com apenas 2 dedos molhados. Se o lugar que ele for agarrar fosse um pouco mais longe, Cocytus poderia ter sido capaz de fazer alguma coisa, mas a esta distância, não havia nada que pudesse fazer. Cocytus ficou tão comovido que ele estremeceu. É necessário um pouco de sorte, mas era uma aposta arriscada que precisava que cada rodada única fosse vencida. Mais importante, isso não era possível sem Chassuril. Chassuril provavelmente não sabia do plano de Zariuso, mas o irmão mais velho confiava em seu irmão mais novo completamente e sacrificou-se. O ataque furtivo sem sentido e barulhento era tudo na esperança de desviar por um instante a atenção para longe de seu irmão mais novo. E foi realmente apenas um instante. Naquele breve momento de tempo, como Zariuso estava apertando Frostpine com toda a sua força, a mandíbula inferior de Cocytus se moveu. Surpreendente. A espada tentando cortar Cocytus foi desviada facilmente. O corpo com um brilho azul fraco não tinha sequer um arranhão nele. Este era o resultado da diferença de força entre um NPC de Nazarick com alto nível e os Lizardmans. Desculpe dizer, eu possuo habilidades especial que podem anular temporariamente o ataque de armas de baixo nível. Se eu ativar esta habilidade, seus ataques serão inúteis. Foi um esplêndido ataque, mesmo Cocytus sentiu que era digno deixar uma marca em seu corpo como um sinal de respeito a este guerreiro. No entanto, ele não poderia fazer isso em uma luta como guardião perante o Ser Supremo. Cocytus andou intencionalmente metade de um passo para trás, espirrando lama, que sujou seu belo corpo azul. Foi apenas um pequeno passo para trás. Um passo atrás não quer dizer nada, mesmo se movendo para trás não iria afetar nada. Zariuso foi condenado e Cocytus com certeza iria prevalecer. Mas este passo para trás foi o show de louvor da forte admiração de Cocytus para o fraco Zariuso. Zariuso conformou-se com seu destino, e tinha um claro sorriso que isso poderia ser demonstrado por aqueles que já haviam feito tudo o que poderiam. Cocytus desceu a lâmina imperial do deus assassino em direção a ele. Parte 3. Uma esplêndida batalha. Ais elogiou Cocytus que estava ajoelhado diante dele. Obrigado. Isso pode ser verdade, mas eu acredito que você entenda claramente que estamos mostrando-lhes o chicote agora, mas você precisa mostrar a eles o doce a partir de agora. Não comece um reinado de terror. Eu entendo. Ais balançou a cabeça e olhou para os outros guardiões na sala. Muito bem. Guardiões, ouçam bem. Eu já disse na sala do trono que a aldeia Lizardman será governada por Cocytus. Se existir alguma coisa que Cocytus precisa, emprestem-lhe o seu apoio. Cocytus, espero que você possa gravar profundamente a lealdade por Nazarick no coração dos Lizardmans. E proporcionar-lhes uma educação de elite. Deixo tudo isso para você. Deixe-me saber se você precisa de itens especiais, como a pena do céu. Eu também vou emprestar alguns trajes de poder para você no tempo certo. Em Yggdrasil, era possível mudar a raça no meio do jogo, mas isso não significava que você poderia mudar como desejasse. Você teria que cumprir várias severas condições e a mudança seria irreversível. Uma das condições era um item específico.
Por exemplo, seria necessário o livro dos mortos para ser um lixo. Para se transformar em um ímpio necessário a semente corrompida. E a pena do céu que Ais mencionou era um item necessário para se tornar um anjo. Mudar de raça poderia ser possível neste mundo, é por isso Ais não podia deixar de partilhar suas ideias. Vou procurar o seu conselho quando chegar a hora, Ais-sama. Posso perguntar como você pretende lidar com esses lizardmens? Quais lizardmens? Sim, os dois lizardmens chamados Zariuzu e Chassuril. Os dois que lutaram até o fim. Seus corpos ainda devem estar no pântano. Mas e daí? Entendo. Recolham os cadáveres, vou usar seus corpos como material para criar mortos-vivos com a minha habilidade especial. Isso seria uma pena. O que quer dizer? Será que eles têm algum valor? Quando Ais assistiu à batalha através do espelho de visualização remota, viu que Cocytus estava absolutamente dominante, não havia mais nada digno de nota. Eles eram fracos, mas eu podia ver seu espírito guerreiro e destemida determinação em face do forte. É uma pena usá-los como material. Eu acho que eles poderiam se tornar ainda mais forte, talvez incrivelmente fortes. Ais-sama ainda não dever ter feito experimentos relacionados a ressuscitar os mortos, o que acha de testar neles? Será que ele gosta desses lizardmens? Para ser franco, Ais não sabia o que sentir quando ouviu o termo espírito guerreiro. Ele achava que o termo tinha algo a ver com intenção matar igual aos noves e mangas, mas não pensou muito nisso. Era exatamente como o momento em que Ais tinha avisado a Narberal sobre essas coisas, e ela disse, sim, entendo, esse tipo de sentimento. Da mesma forma, a ressonância entre os guerreiros era algo que Ais não entendia. Isso acontecia porque Ais poderia parecer assim agora, mas ele era originalmente apenas um assalariado normal. Se um cidadão normal, nascido no Japão tivesse compreendido o espírito guerreiro, isso seria perigoso. Se fosse o espírito de um excelente assalariado, ele poderia compreender um pouco. Eu vejo, é um desperdício de fato. Mas o que Ais estava realmente pensando confuso era, mesmo se você dizer que é uma pena, eu não entendo. Mas se pensar a respeito com calma, Cocytus tinha um ponto. Ele estava pensando em realizar experimentos de ressurreição em algum lugar, e Ais sentiu que usá-los para experimentos traria muitos benefícios. E em comparação com o tagarela Cocytus na sala do trono, ele agora poderia fornecer propostas claras e concisas. Se este era um sinal de melhora, Cocytus tinha passado com pontuação máxima. Depois de pensar sobre isso em breve, Ais lembrou que tinha excelentes subordinados. Ele lembrou-se então dos subordinados em volta dele que assistiam silenciosamente, de forma condizente com um servo. Albedo, diga-me sua opinião. Meus pensamentos são os mesmos que Ais-sama. Demiurgos, o que você acha? Eu acho que o que Ais-sama faz é o mais correto. Chaotiar, e você? Eu acho o mesmo que Demiurgos e espero o julgamento de Ais-sama. Aura? Sim, penso da mesma forma que todo mundo também. Mari? Sim, eu acho que o mesmo também. Suas respostas foram tão boas quanto não responderem nada, dando a Ais uma dor de cabeça. Depois de pensar nisso, Ais chegou a uma conclusão talvez do ponto de vista de um guardião, eles acharam que não havia qualquer questão importante. O que também significava dizer que não haveria um grande impacto, independente de qual decisão ele tomasse. Isso também dependia das circunstâncias de cada guardião. Poderia haver problemas caso a sua situação mudasse. Simplificando, quando um pequeno grupo de pessoas dizem que 100 milhões é uma pequena quantidade de dinheiro, haverá o problema de o quão confiável a declaração é. Esta era a diferença na percepção de valores. Uma perda de tempo, bem, eu poderia pensar nisso como sendo bom ressuscitar-lo certo. Eu estava planejando discutir sobre isso com ele, mas eu fiz muitos erros recentemente.
Com nenhuma outra escolha, Ais teve que pesar os prós e contras com o seu próprio ponto de vista. Nós tínhamos decidido que iríamos governar os Lizardmans, mas eles têm um representante adequado. Ou um grupo que possa representá-los. Não, mas eles têm um representante adequado. Oh! Quem é esse? A Lizardman branca que não tomou parte na batalha anterior. Ela parecia possuir o poder dos druidas. Oh, isso bom! Poderia funcionar. Se for ela, ela poderia ser de algum uso, pensou Ais. Ele poderia usá-la para espionar as coisas. No entanto, a implementação da ideia que Ais tinha em mente poderia fazer Cocytus, que estará governando os Lizardmans, se sentir incomodado. Então, o que ele deveria fazer? Ais de repente teve uma ideia. Não seria mais rápido apenas pedir? Embora eu não tive qualquer resposta útil até agora. Ais compartilhou seus planos com Cocytus e Cocytus expressou seu reconhecimento. Era difícil julgar se Cocytus dissera isso para acomodar seu mestre, mas Demiurgos e Albedo não tiveram quaisquer reações estranhas, quando ele olhou para eles. Isso fez Ais relaxado e assegurou-lhe que não deveria haver qualquer problema. Muito bom. Quanto tempo será necessário para trazê-la aqui? Perdoe meu atrevimento, pense que a Sama iria pedir por ela, então eu pedi-lhe para esperar em uma sala próxima. Ais não podia deixar de olhar para Demiurgos e o viu balançando a cabeça. Fantástico, ele lidou com isso bem, sem quaisquer instruções e não parecia ser a ideia de alguém. Esse deveria ser o sentimento de um superior quando ele percebe que seu subordinado está amadurecendo como ele queria, Ais pensou com uma cara de satisfação. Mas sua cabeça era um crânio, por isso não mudava a forma como era visto. Não, bem feito, Cocytus. Perder tempo é tolo, seu julgamento foi correto. Certo, então, traga ela aqui. Por favor, aguarde. O que é, Aura? Eu não acho que um lugar pobre como este é bom o suficiente. Mesmo que estejamos hospedando pessoas que serão submetidas a nós, é muito ruim para o status de Ais-sama. Eu sinto que a reunião deve ser feita na sala do trono de Nazarick. Todos os outros guardiões, exceto Maria, sentiram suavemente de acordo. Me desculpe. Eu perdi neste ponto, por favor me perdoe. Ais nunca pensou sobre isso. Ele então pensou em como reagir. De repente, ele se lembrou de algo. Nesse caso. Aura? Sim. Eu lhe disse que este lugar que você construiu, o lugar cheio com os seus sentimentos e emoções, é tão bom quanto Nazarick, certo? Eu realmente queria dizer isso. Cocytus, traga ela aqui. Vou segurar a audiência aqui. Ais-sama. Aura, recue. Albedo. Aura protestou com o rosto vermelho, dizendo: por que você está me parando? No entanto, Albedo apenas olhar para Aura antes de ignorá-la, e fixou sua vista na porta. A única resposta à emocionada Aura era a de Demiurgos. Qualquer coisa que Ais-sama diz é lei. Desde que Ais-sama disse que este lugar é tão bom como Nazarick. Deve ser verdade. Chautiar continuou. Eu não acho que as minhas palavras são como leis rígidas. Embora eu não queira ser lembrado assim, mas só dessa vez, será uma grande ajuda. Aura, eu vou dizer isso novamente. Como o meu subordinado mais confiável, um dos guardiões, este lugar que você colocou tanto esforço para construir está no mesmo nível que Nazarick. É verdade, mesmo agora enquanto as obras de construção ainda estão em andamento. Você entende? Ais-sama, muito obrigada. Aura profundamente abaixou a cabeça e os outros guardiões fizeram o mesmo. Não há necessidade de ser tão emocional. Isto é embaraçoso. Bem, então, conduza ela para cá, Cocytus. Sim. Em um breve momento, Cocytus trouxe uma Lizardman branco puro para a sala. A Lizardman ajoelhou-se diante de Ais e baixou o rosto até o chão. Diga o seu nome. Sim, o Supremo Senhor da Morte, Ais ou Algovan.
Eu sou o representante dos Lizardmans, Cruz Lulu. Que incrível título! Ele estava curioso para saber o quem sugeriu este título, mas Ais agiu como um rei calmo e disse: tudo bem. Sim. Govun-sama, por favor, aceite o juramento de fidelidade de nós, os Lizardmans. Ais assistia a Cruz de perto. As escamas eram bonitas. Elas brilhavam sob a iluminação da luz mágica. Eu me pergunto como ela se sentiria se eu fosse tocá-la. Ais estava academicamente curioso. Enquanto olhava de perto, ele percebeu que os ombros de Cruz tremiam. Cocytus deveria ter desativado sua habilidade de aura congelante, por isso deveria ser devido a algum outro motivo. Ais ponderou um pouco e encontrei a resposta: era óbvio. Se ela fizesse Ais infeliz, todos os Lizardmans seriam massacrados. Era por isso que ela era tão cuidadosa em seu discurso. Para Cruz, que estava sob tal pressão de esmagamento, o silêncio antinatural de Ais plantou uma semente de terror. Ais não tinha o hobby de ter prazer em tiranizar os fracos. Se fosse para o bem da grande tumba de Nazarick, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, não importando quão cruel que fosse, mas ele não iria realizar tais ações destrutivas desnecessariamente. Os Lizardmans estarão sob meu controle. No entanto, Cocytus será o único tomando decisões em meu lugar. Objeções? Nenhum. Isso é tudo. Você pode sair. Isso é tudo. Cruz disse em uma voz surpresa enquanto ela permaneceu curvada. Como uma pessoa que foi confiada a um pedido razoável que poderia enlouquecer ela a qualquer momento. Para agora. Cruz Lulu. Seus Lizardmans agora serão presenteados com uma era de prosperidade. As futuras gerações dos Lizardmans serão gratos por meu domínio. Nós não ousaríamos, já estamos gratos ao Ser Supremo por nos conceder misericórdia, mesmo depois de resistirmos com violência. Ais levantou-se do trono lentamente. Ele andou para o lado de Cruz, agachou-se e coloque sua mão no ombro de Cruz. Ais poderia sentir um tremor vindo do corpo de Cruz. Eu tenho uma tarefa especial para você. Como servo fiel do Govun-sama, eu vou fazer tudo o que eu posso. Não como um servo, eu quero que você faça algo para mim em troca da ressurreição de Zariuso. Depois de falar o nome que ele ouviu de Cocytus, Cruz levantou a cabeça imediatamente, o rosto torcido de choque. Alegria a partir deste jackpot, Ais continuou observando Cruz. Ela provavelmente estava tentando escondê-lo, mas sua expressão estava oscilando. Era difícil julgar como estavam suas emoções, pois sua expressão facial era muito diferente da dos humanos, mas deveria dar algumas pistas. Algo como isso. Eu sou aquele que controla a vida e a morte. Para mim, a morte é um estado de ser. Quando ele ouviu a voz de Cruz que foi diminuindo, Ais respondeu: é o mesmo para o veneno e a doença, mas não posso estender a vida útil dos mortais. Pode ser impossível por meios normais, mas com a supermagia desejo em cima de uma estrela, ele provavelmente poderia fazer isso. Embora possa ser possível, era melhor não falar sobre isso em voz alta. O que deseja de mim, seu escravo humilde? O meu corpo. Ais estava sem palavras. Não, isso é um pouco. Um réptil era um pouco demais. Ais queria se afastar imediatamente, mas ele empenhou-se a desempenhar o seu papel. Quanto ao som de ranger de dentes que vinha de algum lugar, ele simplesmente irá ignorá-lo por agora. Cof. Não? É simples, eu quero que você mantenha uma estreita vigilância acerca do pensamento de os Lizardmans se rebelarem. Ponto. Não existem tais Lizardmans. Ais riu em resposta à confiante Cruz. Eu não sou burro o suficiente para assumir isso. Eu não estou familiarizado com a forma de os Lizardmans pensarem, mas usando a raça de seres humanos como exemplo, a traição é comum. É por isso que eu quero um agente no interior para cuidar das coisas. Cruz mudou sua expressão novamente, fazendo-as sentir pânico interiormente, querendo saber se o negócio era um fracasso.
Havia um plano de suporte não envolvendo a ressurreição de Zariuso, mas esse plano tinha como objetivo se ligar à cruz através da gratidão. O que ele deveria fazer se ela rejeitá-lo aqui? Eu não devo ser muito ganancioso e ir com tudo. Isso deve ser o que eles querem dizer com não adianta chorar sobre o leite derramado. Antes que você se contente com a possibilidade de um milagre. Esta oportunidade não estará aqui para sempre. Se você não agarrá-la imediatamente, ela terá desaparecido para sempre. Com um arrepio, a expressão de cruz se movia como uma cãibra. Eu não vou usar rituais irritantes. Existem magias de ressurreição neste mundo, certo? Isso é o que eu vou usar. Isso é o lendário. Enfrentando Cruz, que engoliu suas palavras de volta, Ais adotou uma atitude arrogante e suavemente disse: Cruz, qual é a coisa mais importante para você? Eu quero que você considere. Como Ais observava, os olhos de Cruz começavam a vacilar, ele parecia estar vendo a ilusão de conseguir um cliente em uma reunião de negócios. Em seguida, Ais teve que deixar Cruz entender que esse milagre não era um serviço gratuito. Fornecer um serviço gratuito fará com que os outros suspeitem, mas eles serão mais receptivos se for um pedido com uma quantidade adequada de dinheiro. Eu só preciso de você para vigiar seus companheiros lizardmens no escuro. Dependendo das circunstâncias, poderá ser necessário fazer escolhas difíceis. Para evitar uma traição, vou lançar uma magia especial no Zariuso ressuscitado. Se eu acho que você me traiu, eu vou acabar com ele imediatamente. Deve ser preocupante para você, mas a ressurreição de Zariuso não é algo que você pode ganhar em um acordo justo, certo? Na verdade, não existe tal magia. Ais agiu como se ele tivesse dito tudo e levantou-se lentamente. Ele então abriu os braços. Ais olhou para a cruz lutando. Ah, certo, diga ao ressuscitado Zariuso isso no meu lugar. Eu vou renascer-lo, porque ele é útil para mim. Eu prometo não mencionar o seu nome. Então, Cruz Lulu. Escolha agora. Esta é a última oportunidade para você obter o seu amado Zariuso de volta. O que você diz? Sim? Ou não? Escolha. Ais estendeu a mão para fora para a cruz lentamente. Ao mesmo tempo, ele disse aos guardiões: não façam nada, mesmo que ela rejeite tudo bem, pronto para responder agora. Cruz Lulu.